Fala, meu terceiro ano, bom dia. né? A gente vai dar continuidade à nossa aula. É, Na semana repassada, a gente deu início aos conflitos mundiais. Né? A gente viu a questão da Palestina, de Israel, né? Aquela área do Oriente Médio. E hoje a gente vai dar continuidade a alguns conflitos mundiais. Né? A gente vai dar início à questão basca, vamos dar um entendimento um pouco sobre essa região. E aos poucos a gente vai vendo alguns conflitos que emergem, fatos importantes no cotidiano atual ou no contexto mundial. Vamos lá. A questão básica, né? A questão básica, a primeira questão que você tem que entender é saber a sua localização. É interessante que vocês saibam o seguinte: a gente imagina-se muito que os principais conflitos no mundo os principais conflitos no mundo acontecem dentro da África ou da Ásia, pegando aquele Oriente Médio. Só que vocês têm que entender que muitos desses conflitos mundiais atuais, eles acontecem e se baseiam principalmente dentro do continente europeu também. Dentro do continente europeu isso acontece muito. Para você ter ideia, são pequenos reinos ainda, pequenos territórios que lutam por independência. Na maioria das vezes são territórios que estão localizados entre dois países, né, e brigam muito por essa questão de independência territorial e política. Então a questão basca, ou o país basco, é o seguinte: ele está no continente europeu, mas basicamente entre Espanha e França. Tem uma parte dele pertencente à Espanha, como a gente está vendo aí, e tem outra parte dele pertencente à França, tá bom? O povo basco, ele vive em um território de 20 mil quilômetros quadrados, entre Espanha a nordeste e França a sudoeste, como eu acabei de citar para vocês. São considerados um povo mais antigo da Europa. Vivem no mesmo local desde 2000 anos antes de Cristo. Sempre lutaram contra a imposição de costumes, idiomas e tradições, mesmo sofrendo várias invasões. Seus costumes resistiram muito ao tempo, tornando a língua basca, que é o Euskara ou Vasconso, a mais antiga da Europa. Estão separados em 7 regiões, que são denominadas o País Basco. Embora seja chamado de país, não é um país. Então ele é um território que tem uma tradição, que tem uma cultura dentro daquela área ali. E esse território está subdividido em 7 regiões. Essas 7 regiões tem 4 que estão dentro da Espanha e tem 3 que estão na França. Então, para você ter uma ideia, é um povo que tem uma língua, é um povo que tem tradição, é um povo que tem cultura, mas está separado dentro de 2 países. Por isso que esse povo luta por independência. E essa tradição, essa cultura que eles têm, ela não é igual nem à Espanha e ela não é igual à França. Então torna ele um país único. Por isso que luta por essa independência. As 7 regiões são Egualdo, na Espanha, que tem Álava, Biscaia, Guipúzcoa e Navarra, e Parral na França, que é Baixa Navarra, Lapur e Sola. Desde 1980, a nação basca tem um parlamento próprio. Então ela tem um poderio político próprio, um parlamento próprio, só não tem a sua independência ainda. É um conflito territorial e étnico. Presta atenção mais uma vez, territorial e étnico. Início foi no final do século XV e XVI. A unificação iniciou, né, foi no final do século XV, desculpa, e início do XVI, a unificação da Espanha em um único reino. Então a parte sul dessa região, ela ficou com a Espanha e a parte norte com a França. Perceba, sempre conflitos por território. Começaram a se organizar um movimento de emancipação durante a ditadura de General Franco na Espanha e sofreram uma dura opressão que os proibiu de praticar a sua cultura. Isso para um povo ser proibido de praticar a sua cultura é triste. É igual a nossa região ela ser proibida de praticar o São João, ela ser proibida de praticar o carnaval, né? A nossa região, o Brasil, a América. Então é um povo que sofreu
e sofre ainda com a opressão, proibindo de exercer a sua própria cultura, sua língua, seus costumes, suas crenças e tradições. Então, ele diz que é um conflito territorial e étnico justamente por esses dois motivos. Primeiro, territorial, por independência, e étnico, porque eles querem apresentar a sua cultura para o mundo, querem ter direitos de exercer a sua cultura no mundo. Em 1959 surge o ETA, né, que significa Pátria Basca e Liberdade. O ETA é um grupo radical, influenciado pelo socialismo. Lembra do socialismo, né? Socialismo é a questão que contra o capitalismo, direitos iguais para todos, né? Só que alguns exércitos, assim eu posso dizer, alguns países que lutaram pelo socialismo tiveram grupos muito radicais desenvolvendo dentro deles, né? O ETA foi responsável por vários atentados terroristas em nome da independência. Com o fim da ditadura de Franco, na década de 70, uma nova constituição, o País Basco ganhou uma certa autonomia. Uma certa, não é uma autonomia completa, tá bom? O ETA ficou dividido em duas partes. Uma visava a independência através da luta política e a outra através da luta armada. A parte radical vem perdendo força e apoio da população. Então, assim, é interessante que tu entenda, falei um pouco só do País Basco, para tu entender como se configura esse conflito na Europa. Então, é um país que luta por autonomia, por territorialidade e pela sua etnia. Nada mais, nada menos do que apresentar a sua cultura. Quem é responsável por esse conflito? Podia muito bem estar ali, cada um defendendo. Quem é responsável por esse conflito? O ETA. O ETA é um grupo radical que ficou dividido em duas partes. Um pela luta armada e o outro pela luta política. Quem está fazendo essa parte de conflito? A galera da luta armada, tá bom? Responsável por vários atentados. Mais um grande conflito que acontece no mundo é a questão do Cáucaso. A questão do Cáucaso acontece mais ou menos na Geórgia, entre Turquia, Daguestão, Azerbaijão, Armênia, né? Isso já pegando a parte asiática. Vamos lá. A URSS, que aqui é lá nos tempos atrás, pode olhar aqui em cima, tu tem Rússia, hoje não é mais Rússia, ou antigamente não era Rússia, né? Na verdade era Rússia, passou a ter uma união de países, formando a União Soviética, que aí você tem União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um grupo de países defendiam a ideia do socialismo e se uniram para confrontar o capitalismo. Então, a União Soviética ela manteve a união do Império Russo do século IX, subordinando várias etnias. Com o fim da União Soviética, esses grupos buscaram a formação de territórios próprios. Daguestão e Chechênia, que está próximo a montanhas no Cáucaso, exigem independência e formação de Estado Islâmico. O governo russo, ao repreender os separatistas, gerou a morte de mais de 100 mil pessoas. Então, assim, todos esses conflitos que a gente vai estar vendo, eu estou dando uma pincelada por cima de cada um, né? São conflitos na luta por territorialidade e principalmente na luta por cultura, etnias, um povo que quer desenvolver a sua cultura, a sua tradição, a sua crença. Você percebe aí, ó, a questão do Cáucaso, com o fim da União Soviética, os grupos pequenos começaram a desenvolver alguma coisa, cada um desenvolvendo a sua história. E aí você tem que o governo russo tentou oprimir, na verdade, essa formação desse Estado independente do Cáucaso, tá bom? Questão da Índia e Caxemira, mais um conflito na Ásia, né? Os hindus, uma determinada religião, os hindus, eles formam 82% e eles estão em constante conflito com os islâmicos, que são 12% nessa região. Que aí tu pega o seguinte, o hindu é mais esse povo da Índia e pegando esse pessoal da Caxemira, que já vem pegando a parte do Oriente Médio, e quando pego o Oriente Médio eu já pego muito a religião islâmica, né? Os pobres hindus se convertem ao islamismo, pois podem ascender socialmente. Índia e Paquistão, islâmico, disputam o território da Caxemira. A Caxemira e islâmicos pertencem à questão hindu. Então, assim,
mais uma que luta por questões étnicas, questões culturais. Aqui a gente vê questão de religião. Questão do Kurdistão, mais uma na Ásia, mais uma na Ásia, né? O território teria partes de Turquia, Irã, Iraque e Síria. Viviam 1000 anos antes de Cristo nessas terras onde hoje eles não têm terra. Antes eram aceitos pelo Iraque, mas ao apoiar o Irã e depois os Estados Unidos nas guerras, foram massacrados até com armas químicas. Então, assim, a gente vai vendo que pequenas regiões que lutam ou tentam mudar o mundo, você pode perceber que são pequenas mesmo a nível mundial, porque a maioria dos outros já tem uma determinada territorialidade. Então essas não têm, elas vivem soltas, livres. Então elas buscam a independência. Só que para buscar uma independência, eles estão dentro de outros territórios. Então eles vão ter que lutar contra os governos desses países, tá bom? Para fechar, a gente tem a questão da África. Né? A questão da África aqui, talvez um dos maiores movimentos de guerra do mundo atualmente. Na África tu tem um problema imenso de dominação europeia, que teve início no século XV, né? Foi consequência da expansão marítima comercial, as grandes navegações, e foi empreendida a partir daquela época pelos países europeus. Então, cada país que chegava em determinada região, ele simplesmente, ele simplesmente consolidava a sua cultura dentro daqueles países. E ao consolidar, aquele país ia viver a partir de agora dependente da cultura daquele outro. Tá entendendo? Então, assim, eu posso dar um exemplo para vocês, não na questão africana, mas na questão nossa, americana. Portugal colonizou o Brasil e deixou de herança para a gente o quê? A nossa língua, que é a língua portuguesa, porém adaptada ao brasileiro, mas tem origem no português, adaptada para a gente, né? E algumas outras tradições. Lá na África, você tem, por exemplo, o país Gana. Gana é um país africano que fala o português igual a gente, tá entendendo? Que também foi colonização por isso aí, pelas as grandes potências europeias da época. A colonização europeia ela não respeitou diferenças e particularidades desses povos que ali habitavam. Ao contrário, os europeus o que fizeram foi dividir a África, baseando-se em alguns mapas e, repartindo a terra de acordo com rios, montanhas e coordenadas geográficas. Então, assim, eles não procuraram saber dos povos. Tipo, eu tinha famílias, eu tinha tribos que elas moravam, uma tribo de um lado do rio e a mesma tribo que constituía-se morava-se do outro lado do rio, né? Sim, agora eu foco para vocês não aquela distância imensa de um rio para de uma abertura de um rio, um córrego passando, por exemplo, né? Então o que é que esse povo fez? Simplesmente disse, ó, do rio para cá é meu, do rio para lá é teu. Separou essas terras. Então aquele povo que partilhava das mesmas crenças, culturas e tradições, ele foi separado simplesmente por questões europeias. E isso gera um sentimento de revolta que incentiva a conflitos, né? Como eu acabei de falar para vocês, ó, nessa partilha uniram pela força, né? Uniram pela força povos diferenciados e desuniram outros. Assim, famílias que pertenciam ao mesmo grupo acabaram sendo separadas pelas fronteiras coloniais. Pais foram morar numa colônia britânica, filhos casados numa colônia francesa, primos em território belga e assim por diante. Aí você imagina a quebra de tradição que ia acontecer. É a mesma coisa, carinha, que tu chegasse em casa hoje e alguém dissesse assim, ó, vou separar a tua casa agora. Então teu pai vai ficar ali mais a gente, tua mãe vai ficar com aquele pessoal e tu e teu irmão vem pra cá. Então você ia viver, entre aspas, ia. Só que você ia mais sobreviver do que viver, porque você ia estar sendo crescido ou desenvolvendo afastado daquelas pessoas que você teve uma tradição e vida ao longo dos anos, tá bom? Os parentes não podiam se visitar, pois estavam separados por fronteiras definidas, controladas e vigiadas. Os povos que eram tradicionalmente inimigos foram obrigados a viver no interior de mesmas fronteiras e subordinados a um único governo que não tinha sido escolhido por eles. Imagine na questão do respeito, imagine na questão da ética, imagine na questão da honra de cada grupo tradicional desse aí. Eu tinha conceitos, eu tinha tradições, eu tinha culturas
e agora eu simplesmente fui obrigado a fazer ao contrário, porque eu estava sendo submetido através de um poder que não era da minha terra, que não era da minha tradição, que não era do meu mundo. Então, gera um sentimento imenso de revolta que vai ocasionar ou ocasiona vários conflitos que até hoje ainda acontecem no território africano, né? Os conflitos atuais da África, eles são, como vimos, né, motivados por combinação de causas variadas. Embora predomine mais o componente étnico, justamente pelaquela separação, né? Ruanda, Mali, Somália e Senegal, o religioso e o político. Esse religioso eu ainda incluo ele no ético, né, ético-cultural, ficando apenas o político. Você percebe o seguinte, que a maioria dos conflitos hoje, eles não são gerados, né, de acordo com a maioria deles busca territorialidade, eu vou acertar esse nome ainda, e a maioria deles busca também cultura, nada mais, nada menos do que exercer e desenvolver a própria cultura. Isto sem contar em litígios territoriais, brigas, né, no meio desses conflitos que atormentam a África desde o final do século passado, o início e tantos outros, né? Aqui tu tem um desenvolvimento imenso de poderio majoritário, autonomia, governo que quer se expor demais acima daquele povo, que eleva a nível de superpoder, de força, afastando a tradição de outros países, tá bom? Então, a maioria das vezes, como a gente já viu, são conflitos, né? São conflitos que criticam demais o desenvolvimento da cultura de um povo. O que mais me incomoda, agora uma opinião particular, é saber que o povo não pode exercer a sua forma de vida, porque as ambições e poderes que vêm desde o passado assolam esse povo desde o passado, continuam a interromper e a atrapalhar vidas e povos e culturas e gêneros e diversidade étnica, cultural, religiosa, tá entendendo? Tudo isso aí é o que, para mim, como opinião própria aqui, atrapalha, porque assim, o correto seria eu pegar aquela cultura que aquele povo tem, uni-la a uma cultura que talvez eu tivesse hoje, que talvez não, que eu tenho, que todos nós partimos de um ponto cultural, unir aquilo ali dentro de um pacote só, se assim eu posso dizer, e distribuir pelo mundo, somando. Mas o que se vê hoje é que a gente quer diminuir, a gente quer acabar, é menosprezar, é tornar uma força maior do que a outra, e aquele poder que está lá embaixo não serve de nada, tá bom? Forte abraço a todos e qualquer dúvida estou à disposição.